Olá pessoal, tudo certo? Esse vídeo é referente à disciplina de Dinâmica de Máquinas e eu vou auxiliar vocês na etapa 1 da segunda atividade presencial. Vamos ver? Bom, a nossa segunda atividade presencial da disciplina de Dinâmica e Mecanismos, ela tem duas etapas e a primeira etapa é referente a um exercício que eu resolvi em sala de aula durante as aulas conceituais, né, com vocês. E eu peço para vocês, nessa etapa, criarem uma tabela, né, uma planilha, que resolve de forma automatizada, de forma mais prática, que nos dá de forma mais prática esse resultado, né? Então, como que a gente pode fazer? Daí eu dei aqui um modelo de planilha e tal, né? Vocês podem seguir esse modelo, mas daí vocês vão ter que colocar as informações na tabela. Mas isso vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu só dei aqui um modelo. O Excel, o Google Planilhas, ele é bem dinâmico. Então procurem aí utilizar a criatividade de vocês. A proposta então é que vocês tenham aqui uma planilha em branco, né? Eu estou usando aqui no caso o Excel. O Google Planilhas vocês podem abrir também, né? Ele é gratuito. Então daí vocês podem utilizar aqui pelo navegador de vocês ou pelo celular também. Tem aqui, ó, Google Planilhas, né? Então tem uma das ferramentas, vocês abrem aqui, cria uma nova planilha, uma planilha em branco, e aí podem utilizar da mesma forma lá a planilha que eu tinha no Excel, tem aqui também pelo Google Planilhas, certo? Mas eu vou tentar desenvolver aqui pelo Excel mesmo. Bom, eu gosto sempre de separar o problema em alguns quadros. E o problema que eu vou fazer nesse caso é esse aqui da aula 4, tá? Então, o que eu pedi para vocês fazerem na atividade é o da aula 3, esse da aula 4 eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode estar construindo a tabela. Então, a primeira coisa, eu vou dividir a minha tela no meio aqui, colocar de um lado a planilha e de outro exercício, para ficar mais fácil da gente ir tratando. Vou, inclusive, reduzir aqui, aumentar, perdão, o tamanho da planilha. Aí, acho que assim tá bom. Beleza. Então eu gosto de colocar aqui nas primeiras células os dados do problema, né? São aquelas informações que a gente tem. E eu geralmente utilizo a primeira coluna, que é a coluna A, para colocar as informações das variáveis, então os diâmetros, né? O diâmetro da polia 1, né? O diâmetro da polia 2, a distância entre centros, por exemplo, potência, enfim, eu vou colocando aqui as informações do que eu tenho, né? Aqui na segunda coluna, da coluna B, eu coloco os números, tá? Por que eu não consigo colocar tudo na mesma coluna, assim, por exemplo, 1.2, né? Porque daí eu não consigo usar ela como uma referência, eu não consigo usar essa célula para um cálculo, para uma outra informação, porque ela não fica como um número, ela fica uma célula geral, né? Então eu vou precisar deixar o número separado, uma célula separada. Então ó, agora aqui sim, isso aqui é considerado um número mesmo, então eu posso transformar ele num número, ou eu posso usar ele em cálculos, né, de outras formas, mas aqui não, aqui eu não consigo usar dessa forma. Então eu tenho que deixar ele sempre separado em células diferentes. E a terceira célula eu costumo colocar a unidade ainda, né, para ficar mais fácil depois para eu ver se eu preciso ou não fazer alguma conversão. Então, por exemplo, o meu problema aqui diz: uma transmissão por correia plana deve consistir em duas polias de ferro fundido de 1,2 metros de diâmetro. Então, as duas polias têm o mesmo tamanho, né? Então, não tem uma maior nem uma menor. Então, as duas eu coloco aqui, ó, D1, D2, 1,2, 1,2 e metros na terceira coluna. O que mais que ela fala? A distância entre centros, diâmetros espaçados de 4 a 8 metros. Então, ela tem uma distância entre centros, então o C é igual a 4,8 metros também. Selecione um tipo de correia para transmitir 45 kW, então vou colocar lá na planilha também, ó, 45 de a unidade, kW, a uma velocidade de polia de 380 RPM. Então, eu tenho aqui a velocidade da polia 1 vai ser igual à velocidade da polia 2, né? A gente vai ter a mesma velocidade, porque elas são iguais. 380. E aqui é a unidade RPM, rotações por minuto. Utilize um fator de serviço de 1.1 e um fator de projeto de 1.0. Então, o fator de serviço é aquele nosso KS, né? Então, daí tem aquela tabelinha até que foi informada. Nesse caso aqui, o problema já nos diz qual que é o KS. E o fator de projeto é o nosso N, é um coeficiente de segurança.
eles não têm unidades, então eu vou deixar um tracinho, ou dá para deixar em branco também. Gosto de deixar um tracinho só para dizer que eu sei que eu não tenho nada aqui. Muito bem, aí eu, perfeccionista, eu dou uma organizada aqui na parte para embelezar um pouquinho, né, a nossa planilha, mas é só questões estéticas mesmo, não me importo muito com isso. No caso, para uma correção, né? Isso não quer dizer. Então tá aqui. Os dados do problema estão descritos. Ele pede para a gente selecionar uma correia, né? Então eu vou colocar aqui uma seleção de material. Por quê? Porque eu vou precisar colocar algumas informações. Essas informações elas estão na tabela. Eu acabei não abrindo aqui, eu vou abrir para vocês rapidinho. A nossa tabela. Pronto. É a nossa tabela, então, da unidade, né? Então a gente tem aqui, ó, que as correias planas, ela tem algumas configurações, F0, F1, F2, F3, A2, F0, F1, F2, A2, A3, A4, A5, né? Poliamidas, tem couro, tem uretano. Eu vou escolher aqui, deixa eu ver, acho que eu vou escolher A3 aqui, ó, tá? Eu acabei já resolvendo uma etapa com isso, então eu vou pegar essa A3, né, que tem essas configurações aqui. Então, material, vou colocar lá de lado também, junto com a planilha. O material é poliamida A3, né? Vou até usar mais um pouquinho de lado aqui. Pronto. Então eu tenho aqui, eu preciso da informação do T, que é o tamanho, né? A espessura, basicamente. E esse T mede 3,3 milímetros, né? Tá lá em cima a unidade, ó. O diâmetro da polia mínimo 110, então a gente tem mais de 1 metro aqui, então tá tranquilo, né? Tração permissível, essa tração é a nossa força máxima. E aqui a gente tem 18 mil newton por metro, né? 18 vezes 10 ao cubo, vou pôr 18 mil newton por metro. O peso específico, que é uma letra gama, tá? Eu vou colocar aqui como Y mesmo. Então dá 11,4 vezes quilonewton metro cúbico, então eu posso colocar 11.400, e aí a unidade eu coloco newton por metro cúbico. E o coeficiente de fricção, né, o nosso F, é 0,8. E aí não tem unidade. Claro, se quiserem colocar aqui as letras, né, então dá para usar também os símbolos. Não sei bem quais são, né? Aqui tem o gama, por exemplo, já vou adicionar ele, que vai precisar na de cima. E o F é o I, se eu não me engano. Bom, eu não vou procurar aqui, senão eu vou perder muito tempo, mas podem procurar também caso queiram. Então aqui eu vou só passar esse Mi para cima, aqui não vai fazer muita diferença, tá? Só questão de, como eu falei, estética. Beleza, já fiz aqui a seleção dos materiais também. Legal. Aqui embaixo eu vou deixar, eu estou fazendo o mesmo modelo, né, que eu já usei, né? Mas aqui eu vou usar a estimativa de largura, porque é um valor que pode... que eu posso também estar variando, né, que é o nosso B. Eu vou deixar um valor inicial de 150, vou deixar sem nada, na verdade, depois eu vou colocando e vou mudando. Então, vocês também sabem, por exemplo, eu posso deixar por enquanto essa célula em branco, né, e depois ir trabalhando com ela. E aqui, então, mais para o lado, eu vou colocar os cálculos, né, cálculos e análises. Então, vou aqui também mesclar minha tabela. E aí eu vou precisar de algumas informações, e essas informações estão no nosso slide, aqui no nosso material. Eu vou pegar a princípio, vou colocar aqui também de lado, colocar aqui as informações que a gente precisa para correias planas e redondas. Então, a gente geralmente sai calculando aqui, eu preciso da força centrífuga, e para a força centrífuga eu preciso da velocidade tangencial, então eu já saio calculando aqui a velocidade tangencial. Se vocês quiserem seguir a ordem, né, posso aqui começar, na verdade, calculando
os ângulos e o comprimento dela, né? Então acho que vou começar por aqui mesmo, vamos ver. Então é o θ, vou pegar o símbolo. Esse não deve ser muito difícil, está aqui. θd, e aí depois o θdzão. O que a gente vai descobrir aqui, ó, que aí eu posso estar fazendo a conexão do cálculo dessa célula junto com todas as informações que eu coloquei no problema. Então é só eu colocar aqui que é o igual. Aqui, na minha fórmula, eu tenho o π, e aí o π, eu posso colocar o 3,14 aqui, claro, também eu sei que o π radiano tem esse valor, mas existe uma função π aqui no Excel, então daí se você colocar dessa forma, ele calcula para a gente já como 3, 14, 15, e segue aí vários números. Então, igual π menos 2 vezes, estou fazendo igual está aqui na equação, ó. Aí, esse seno na menos 1 é o nosso arco seno, é conhecido como arco seno. E aqui no Excel, ele é A100, ó, A100. Ele já indica para mim aqui, ó, retorna o arco seno de um número em radianos no intervalo entre tal e tal. Eu quero um número em radianos mesmo, então eu já vou abrir aqui um parênteses, vou abrir mais um para resolver o que está aqui em cima, que é o dzão menos tzinho, fecho parênteses, resolvi o que está em cima, dividido por 2 vezes c. Vou abrir novamente parênteses, 2 vezes o valor de c, fecho parênteses de baixo, fecho do arco seno e dou enter. Ele está dando aqui que o valor do θd é exatamente o π, né? Porque realmente porque como eu tenho duas polias iguais, então sobra somente isso mesmo. E a única diferença é que o de baixo e de cima, um é positivo, o outro é negativo, mas a gente vai ver que os dois têm o mesmo ângulo, né, de abraçamento. É só pegar aqui pelo problema, dá para ver, ó, visualmente, né? Como as duas polias são iguais, o ângulo aqui dos dois são iguais também, e há metade da circunferência. Por isso, metade da circunferência é exatamente o π. Então, só lembrando que esses valores aqui foram dados em radianos também, colocados ali as unidades, né? E aqui agora, perfeccionismo. Beleza, pede-se também, né, pede-se, eu posso colocar aqui informações do L, né, que é o meu comprimento da correia. E aí escrever, então, raiz, abre parênteses, 4 vezes a distância entre centros ao quadrado, menos, abre parênteses, dzão, menos dzinho ao quadrado, aí eu fecho parênteses da raiz, mais 1 sobre 2, vezes abre parênteses, novamente, dzão vezes θdzão, mais dzinho vezes θdzinho. Fecho parênteses, dou um enter, pronto. Já calculou para mim a distância entre centros também. Como aqui está em metros, aqui está saindo também uma distância em metros. 13 metros aí de polia. A gente já estudou então que polias planas ou redondas, elas podem ter grandes distâncias entre centros, podem ter grandes comprimentos, né, porque elas são soldadas. Beleza? Ok, fiz já então essa parte. Vou agora então para a minha velocidade, igual eu tinha comentado, né? Então a velocidade nesse caso, tangencial, eu posso usar essa referência aqui, posso usar a rotação, tá dando aqui em rotações por segundo já mesmo, rotações por minuto, mas daí no caso ele pediria em radianos por segundo, então tem que fazer conversão. Agora esse valor aqui eu já posso usar em RPM também, tá? Ele já é dado para utilizar em RPM, ó. O N aqui, ó, né? Eu posso usar ele direto em RPM, que é o que o meu problema dá. Então é só eu fazer π, vou abrir um parênteses para fazer tudo que está em cima, π vezes o diâmetro menor vezes a rotação da mesma polia, né? Tudo isso dividido por 60. Isso aqui já me dá a velocidade, então, em metros por segundo. Já que o diâmetro está em metros, né? Então já dá a velocidade em metros por segundo. Logo, agora eu posso obter a força centrífuga. Então, da mesma forma aqui, vou pegar a equaçãozinha dela e aí fazer, então, que ela é igual ao gama aqui, né? Peso específico, já está em Newton vezes metro cúbico, então tá certo, vezes o B, que é a largura. Detalhe aqui, eu tenho que manter as unidades de forma padrão, né? Se eu estou usando Newton por metro cúbico no peso específico,
A estimativa aqui eu também tenho que usar em metro, tá? Então, ou eu mudo aqui a célula, ou na hora de calcular aqui, eu já divido por 1000, porque eu sei que eu estou tendo uma unidade em milímetros, e eu preciso transformar aqui ela em metros. Então, aqui eu já estou fazendo a conversão. Tá? Eu vou fazer dessa forma. Daí eu sei que quando eu colocar aqui o valor de B, né, da espessura, da largura, eu tenho que colocar ele em milímetros, ok? Então, vezes o B, vezes o T, que é aqui a espessura, e da mesma forma, ó, ela está em milímetros. Então, eu já vou dividir por 1000 também, vezes a velocidade que está aqui em cima, ao quadrado, dividido pela gravidade. A gravidade é 9,81, tá? Então, a gente já pode usar aí o valor padrão de gravidade. Fechou? Ah, tá. Como a nossa estimativa aqui está zerada, ali a força centrífuga deu zerado também. Vou colocar 150, já percebe que ela atualiza automaticamente. E a força centrífuga aqui está sendo dada em newtons, né? Olha que beleza. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Tá? Esse é o procedimento que a gente vai ter que utilizar aí. Vocês podem ir calculando outras coisas. Então, seguir calculando aqui com as informações necessárias. Então, as forças F1, F2, vocês podem calcular depois o coeficiente de fricção aqui, né? E assim por diante. O torque, se for necessário. Eu coloquei aqui alguns valores, né? E por aí vocês vão, então, agora seguindo, né, com aquilo que o problema pede. Então, se quiserem calcular o F1, F2, usar então o F1, por exemplo, igual a força admissível, ou então até, facilitar um pouco, pegar o exercício que a gente já fez aqui e agora seguir o passo a passo dele. Então, por exemplo, ó, como que a gente fez? Calculamos aqui então, aqui definimos algumas informações, calculamos a velocidade primeiro, depois a força centrífuga, calculamos o torque utilizando a potência, ó. Então vou partir desse princípio. Então o torque é igual à potência, aqui está dado em quilowatt, então vou multiplicar por 1000, dividido pela rotação, aqui no caso está a rotação, mas é em radianos por segundo, então tenho que converter também. Então eu vou abrir um parênteses, rotação, vezes 2, vezes π, dividido por 60. Converti também. Aí o torque aqui está sendo dado em Newton metros. Aí a força 1, admissível, e assim por diante. Depois calcular força 2. E aqui vocês vão chegar num valor do μ, né, que é o coeficiente de segurança aplicado aí no problema. Então, por exemplo, chegamos aí no μ. Identificar ele aqui. Aqui. Ok. Aí uma coisa que vocês podem fazer também, né, é colocar aqui uma regra de condição. Então, por exemplo, vocês sabem que aqui eu sempre tenho colocado a unidade, mas o coeficiente de fricção ele não tem unidade, ele é dimensional. O que vocês podem fazer é colocar aqui um jogo de C, né? Então, por exemplo, é um teste, ele é chamado de teste lógico. Então, se esse valor eu acho que vou pegar assim, se esse valor ele for menor do que esse daqui, ó, do que essa coeficiente de fricção, então o que o problema vai me dar? Vai me dar que tá ok, né? Então se o atrito que eu achei, se o coeficiente de atrito que eu achei for menor do que aquele que a correia tolera, então tá ok, tá válido, né? Então eu posso colocar aqui entre aspas, né? Eu quero colocar um texto, ó, ok. E aí, dou um ponto e vírgula de novo para mudar a função. Se não tiver certo, daí eu coloco para reavaliar. Então, por exemplo, eu deixo uma condição. Aí, por exemplo, se eu calcular aqui meu coeficiente de fricção e der esse valor que deu aqui no problema primeiro, 0,6919, ele vai manter aqui como ok. Porém, se eu calcular se der 0,9, ó, ele já ia deixar para eu reavaliar. Então aqui eu teria que mudar alguma coisa. Posso mudar por exemplo, a estimativa aqui da largura, né, aumentar a largura, daí com certeza isso aqui vai cair a um valor que daí eu vou julgar se é aceitável ou não, tá? Então a proposta é que a gente daí crie a planilha aqui com todas as informações e vá testando, certo? Então, pessoal, ó, esse é um procedimento que vocês podem estar fazendo como treinamento aqui nesse problema, né, da aula 4, mas para entrega eu preciso que vocês façam da aula 3, né, que é um probleminha um pouco mais completo, e daí vocês vão ter então todas as informações, beleza? Então basicamente é isso. Agora eu deixo aí
para vocês terminarem, e eu espero que vocês tenham sucesso aí nessa atividade. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.